Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Fluir Investimentos, as suas finanças em dia. Meu nome é Renato Torquato, eu sou economista, professor e consultor pela Fluir. E o tema do nosso vídeo de hoje será o de compreender melhor quais as diferenças que existem entre você investir diretamente na ação de uma empresa, você investir num fundo de ações e você investir num ETF de índice de ações. Venham conosco, se possível, deem uma curtida aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, ativem o sininho, sigam a página da Fluir. Nós também estamos com o blog da Fluir Investimentos, temos a nossa plataforma também no Spotify, onde semanalmente também conversamos em nosso podcast. Então acompanhe aí o trabalho da Fluir, as suas finanças em dia. Aí o primeiro é o seguinte, antes de nós começarmos a entrar neste tema de investir em renda variável, eu quero fazer uma pergunta para uma reflexão de vocês, porque fica muita confusão nessa hora se precisamos ou não de uma assessoria, de uma consultoria. Pergunto para vocês, qual foi a última vez que você teve contato com o gerente do seu banco onde você investe o seu dinheiro? E neste contato, qual foi a assessoria que você teve para poder investir de forma mais adequada o seu dinheiro? Vamos mais adiante. Você baixou um aplicativo de corretora para investir no mercado de ações. De que forma efetiva você tratou diretamente com um assessor, com um analista, com um consultor que lhe orientou como começar a investir no mercado de ações? Resumo da ópera. Qual assessoria que hoje você tem econômica e financeira para tomar suas decisões de investimento? E se é que você acha que não precisa da assessoria de investimento, fica a pergunta: como que você pode entender que apenas um treinamento, um vídeo, igual nesse caso, que é falado com um maior grupo de pessoas possível e de diferentes comportamentos mediante ao risco, como que nós podemos ter uma única forma? E eu não falo do nosso canal, bem pequeno, eu falo desses grandes canais. Mesmo que você treine sobre investimentos, aquele influenciador digital está falando com uma massa, às vezes, de milhões de pessoas. Só que nós temos comportamentos e sensibilidades diferentes ao risco. Então aqui nós vamos dar uma dica para você sobre parte do mercado de renda variável e mais especificamente um investimento em ações. E quais as diferenças entre ação, fundo de ação e ETF de índice de ações, tá bom? Bora lá, vamos para esse primeiro bate-papo. Investimento em ações. Eu quero comprar as ações de uma determinada empresa. Ou seja, eu quero me tornar acionista desta empresa e colher dela os resultados da sua rentabilidade, os resultados dos seus dividendos, do seu desempenho. Neste caso, entra a questão: como que você toma a decisão para investir na empresa A, B ou C? Ou você decide comprar ações das empresas A, B ou C? Você tomou uma decisão pelo desempenho delas? Você tomou uma decisão por uma análise setorial? Você tomou uma decisão por uma dica que você ouviu de um amigo, de um vídeo que você assistiu, de uma informação que você teve no Telegram, no WhatsApp, numa rede social? Ou seja, qual foi o seu critério para investir? Neste caso, turma, você pode começar a formar a sua carteira de ações, porém, contem com uma assessoria de investimento.
Contem com a consultoria, e não estou falando do caso da Fluir, conte com a assessoria do seu banco, mas faça-os trabalhar. Você precisa de apoio para os seus investimentos. Então, busque compreender como que você pode investir. Lá, qualquer corretora tem os analistas capacitados para orientar você em quais ações temos boas oportunidades. Então, contem com esse apoio. Não invista por sua conta, porque no ano passado nós passamos aí de 4 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. E agora, como cada investidor tomou sua decisão ao investir em ações? Quais foram os critérios? Entendeu que estava entrando em qual tipo de situação? E nesse caso, turma, a primeira dica aí para nós levarmos para adiante. Investir em ações não é investir num cassino, não é jogar, não é uma jogatina, não é uma casa de apostas. Você não está fazendo apostas num jogo de futebol. O ato de investir em ações, você está depositando e confiando o seu dinheiro como acionista a uma empresa a qual você acredita lhe proporcionará bons resultados, porque você vê nela boas perspectivas futuras de desempenho. E aí, neste momento, não vai entrar a questão de você comprar uma ação para vender hoje mesmo, comprar uma ação para vender daqui a alguns dias. Isso aí nós estamos falando de um outro tipo de atividade, de day trader, pessoas que vão comprar e vender no mesmo dia, ou de pessoas que vão fazer o que nós chamamos de swing trade, que é você ficar com aquele papel alguns dias. Não é a pauta nossa de investimento da Fluir. Não, a nossa linha de pensar investimento em ações vem de Luiz Barsi, vem de Décio Bazin, vem de Warren Buffett, vem de John C. Bogle, né? Então nós Benjamin Graham, nós temos outra linha de pensamento. Então a nossa forma de pensar em ações é uma forma de longo prazo, simplicidade, parcimônia, relação ganha-ganha, onde nós não estamos pensando num investimento de cassino. Não é esta a pauta que nós temos como ideia investir em ações. Então, se você está pensando em day trade, ganhar dinheiro rápido, fazer jogos de acompanhar dia a dia qual tipo de ação vai subir, ficar acompanhando gráficos de uma forma maluca toda manhã, aqui não será o canal que te dará respostas para isso. Não temos soluções. E caso você descubra um investidor de day trade que tenha tido bom resultado, não na semana, mas ao longo de uma década, por exemplo, por favor, nos avise para que nós possamos compartilhar esse diferencial, tá bom? Ato de investir em ações, você precisa pensar em redução de custos. Então, quando nós estamos falando de investir, nós estamos pensando em rentabilidade, pensando no horizonte de tempo, pensando em investimentos a custos baixos, porque não adianta só você olhar o que você ganha, mas se de repente você tem um custo de operação muito alto, isso acaba te atrapalhando nos seus investimentos diários. Então, investimento em ações requer você pensar um horizonte de tempo grande. Para isso, consulte boas fontes. Consulte as assessorias dos seus bancos, não invista por sua conta e risco, porque provavelmente você só ficará com o risco. Então, primeira dica, posso investir em ações? Quero começar a investir em ações? Invista. O mercado de ações agradece, nós precisamos de investidores de longo prazo. Nós temos várias empresas, mais de 400 empresas na Bolsa de capital aberto, ansiosas pelo seu investimento, de você se tornar um acionista dela. Porém, faça a sua lição de casa.
Agora o seguinte, temos uma outra possibilidade para quem não tem paciência em fazer tudo isso. Renato, eu não tenho tempo, não tenho paciência e não quero investir o meu tempo, a minha capacidade em ficar escolhendo ações. Você então tem a segunda possibilidade, você pode começar a investir em um fundo de ações. O que é um fundo de ações? O fundo funciona igual um condomínio, onde nós temos a figura de um gestor semelhante a um prédio, se nós quando temos ali a figura de um síndico ou de um administrador. Nós temos lá a figura de um gestor que tomará as decisões de investimento por você. Então nós estamos terceirizando a alguém o nosso dinheiro, só que esse alguém com uma infraestrutura melhor que a nossa, com uma equipe capacitada, uma equipe credenciada, avaliada para fazer bem essas escolhas, e a partir disso você investe em um fundo de ações. Este fundo, cada um tem o seu momento e o seu recurso. Ou seja, você está investindo num momento do mercado de ações que é diferente do outro. A mesma coisa vale para o papel. Cuidado com cenários que você está olhando o desempenho de 1 ano, de 2 anos de uma ação ou de um fundo de ações. Porque o seu momento é diferente. Igual quando nós pensamos na questão de uma empresa, eu posso estar investindo numa empresa hoje, onde o momento dela ela está no pico de alta. Aquilo que nós falamos, o drop da onda. E, de repente, daqui a um tempo, eu posso estar amargando uma perda maior, bem maior até do que está falando de uma rentabilidade positiva. Então, de repente, o fundo está lá falando de uma rentabilidade positiva e você está pensando com você, pô, mas peraí, eu não participei dessa festa, que minha rentabilidade não está assim. Então, o que aconteceu? É que você investiu em um momento diferente. Cada um de nós, na mesma empresa, na mesma ação, estamos investindo em momentos diferentes, onde cada um terá a sua rentabilidade. Fundos de ações, a mesma coisa. Quando você investe em um fundo, você está investindo no hoje do fundo. Neste momento de carteira, de desempenho, onde é diferente se você olha o passado e fala, mas este fundo rendeu tanto em 1 ano. Mas o momento que você está entrando é que vai valer a análise, seja na compra de uma ação, seja no fundo de ações. Então acompanhe, você passa a ter a sua rentabilidade. Ou seja, se você olhar que um fundo rendeu bem nos últimos 2 anos, isso te dá uma segurança, te dá uma certa tranquilidade. Porém, não vale essa afirmativa para o mercado futuro, pois este fundo pode ter um desempenho inferior ao que até então tinha acontecido. Qual foi o seu momento? Diferente do momento que um outro colega entrou. Cuidado com essas conversas do café, do momento, olha, eu estou ganhando tanto com determinado fundo de ações, eu estou ganhando tanto com determinada ação. Faça a sua carteira, também não abra mão de uma assessoria, de uma boa assessoria financeira, econômica, de investimentos para você, que o seu banco possa lhe oferecer. Pesquise, né, antes de tomar a sua decisão, por um determinado fundo de ações. Terceira possibilidade para investir nesse mercado chamado renda variável. A terceira possibilidade de investimento é o ETF. O ETF, ele tem como base o índice. Eu até recomendo para vocês a maior referência, o pioneiro em ETF, o livro O Investidor de Bom Senso, do John C. Bogle, a maior referência em investimento de ETF, onde o ETF ele estará baseado no desempenho de um índice de ações, o comportamento de um determinado índice. E nós aqui no Brasil temos 2 possibilidades
Pessoal, nós temos várias. O mercado hoje de ETFs está bem amplo. Porém, vamos começar a trabalhar com duas possibilidades para você conhecer como funciona, depois falar com sua assessoria econômica, do seu banco, sua equipe de investimentos e pedir mais opiniões. É o seguinte, 2 ETFs que nós podemos começar a acompanhar aqui e de repente nestes 2 ETFs você vai passar de 550 empresas. Ou seja, o ETF ele tem um custo de administração menor que o dos fundos de ações. Os fundos de ações, a pesquisa que eu fiz na Ambima, a taxa de administração média do fundo de ações está em 2,72%. Você pode começar a investir nos ETFs. O ETF tem uma taxa de administração de 0,3%, em alguns bancos até 0,5%. Então, ou seja, se nós estamos buscando boa rentabilidade a custos baixos, já convém o seguinte: fundos de ações, você verificar o fundo que esteja com bom desempenho, porém com uma taxa de administração baixa. ETFs, um bom começo, porque você já está começando num tipo de investimento com uma baixa taxa de administração. 2 possibilidades de ETF, que você já pode ter mais de 550 empresas na sua carteira sem precisar ter esse tempo todo gasto, sem você precisar investir todo o seu esforço pessoal em compreender 550 empresas, que é praticamente impossível. Deixa quem faça bem isso por fazer isso por você. Um ETF que se chama BOVA11. O BOVA11 é um ETF na Bolsa de Valores, onde você está comprando um índice das 60 empresas mais negociadas na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Este ETF hoje, as 60 empresas mais negociadas da Bolsa, a cotação na última sexta-feira, do dia 21, fechou em R$ 104,70. Renato, é uma ação? Não, é uma cota de uma ação, de um ETF. Você está comprando a cota de um ETF e nesse ETF tem todas essas ações. Aí a diferença, seja em fundo, seja em ETF, o que você está comprando é uma cota e não diretamente o papel. Agora, se eu vou numa corretora e de repente eu compro as ações do Itaú, eu estou comprando diretamente as ações do Itaú. Agora, fundos de ações e ETF de índice, eu estou comprando uma carteira. Neste caso, neste ETF, o BOVA11, você já leva de cara 60 empresas de uma vez para a sua carteira. E as 60 mais negociadas na B3. A segunda possibilidade para você começar a conhecer o ETF é investir no S&P 500, o ETF IVVB11. Este ETF, eu estou olhando aqui na plataforma, estava cotado na sexta-feira, dia 21, a R$ 261 a cota. Cada cota dele, R$ 261. Qual a vantagem do IVVB11? Ao invés de você ter que escolher um BDR para investir das empresas americanas, você fica lá escolhendo qual empresa eu vou investir, quando você compra o ETF do S&P 500, você está investindo nas 500 maiores empresas americanas. Ou seja, de uma vez. E neste caso, você não tem aquela preocupação de comprar, poxa, agora tem lista de BDR. Caso você queira, temos um blog da Fluir específico falando só de BDRs, como começar nesse mercado. Agora, porém, neste caso, você já está comprando 500 empresas de uma vez, grandes, as 500 maiores. Ou seja, você tem seu risco diluído e você tem um custo operacional baixo. Agora, você quer investir em ações lá no primeiro item? Primeiro, gente, consulte no seu banco qual é a taxa de corretagem, a taxa de serviço que eles cobram, porque nesse caso você tem tanto uma taxa para comprar um papel e vender um papel. E a ideia nossa de quando você trabalha com custo baixo é o seguinte: quando você for comprar uma ação, é para realmente investir.
Porque você diminui teu custo de operação de ficar comprando e vendendo toda hora e reduz o seu imposto de renda, porque você só vai pagar nos três, seja investir em ação, fundo de ações ou ETF, você paga 15% sobre o ganho. Neste caso, enquanto eu não vendo a ação, eu não estou pagando imposto. Ou seja, eu estou com uma operação de custo muito baixo. Isto é importante. Dúvidas? Consulte o John C. Bogle, o investidor de bom senso. Invista no longo prazo, porque aí você tem seus custos diluídos. Neste caso, comece com o ETF, se for o caso. Quer começar em fundo de ações, comece escolhendo um fundo de ações ou uma determinada ação, porém, não por sua conta. Eu sei que o mercado tem muita informação, que não falta hoje, nós estamos fazendo um vídeo disso, mas esse vídeo é uma recomendação? Não tem como ser uma recomendação, porque isso é personalizado, você tem que fazer diretamente com a área de investimentos do seu banco. Por isso que você paga um serviço, por isso que você paga uma assessoria, né? Conte com eles. No caso, nós deixamos hoje estas 3 dicas aí de possibilidades para você começar em renda variável. Deixe seus recados, coloque aí sua mensagem, se você já investe, você já começou a investir em uma destas 3 modalidades, qual foi sua experiência, qual foi o seu aprendizado, e muito importante que você também conte seus erros, ou seja, qual foi o seu erro, o que você acha que você poderia ter feito melhor naquele primeiro investimento, tá bom? E o nosso caso você queira compreender melhor como fazer o seu planejamento financeiro, como elaborar o planejamento financeiro da sua pessoa física ou da sua empresa, entre em contato com a Fluir. Nós podemos ser este teu parceiro do dia a dia para lhe dar toda esta possibilidade de ter uma visão mais ampliada sobre o seu planejamento financeiro e como tomar boas decisões. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Fluir Investimentos, as suas finanças em dia. Até lá, pessoal!